Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um americano tradutor de clássicos brasileiros. E o convidado do dia é o Glenn Alan Chaney. Ele é natural dos Estados Unidos e atualmente mora em Connecticut. Glenn é escritor, tradutor, editor e pintor. Seja muito bem-vindo, Glenn Alan Chaney. Olá, Adri. Olá, Glenn. Bom dia, Oi. boa tarde, boa noite. Tudo bem? Ótimo. Então tá bom. Glenn, o Glenn hoje vai falar com a gente e ele não é brasileiro, então eu quero começar assim com a primeira pergunta de como você foi parar no Brasil, por quê, né? Você foi parar no Brasil e quanto tempo você ficou por lá? Bom, a primeira vez depois de formar da universidade lá em Fairfield, Connecticut, eu fiz filosofia pura. Então, não tinha esperança de trabalhar, né? de achar um emprego. Então, eu queria viajar. Então, saí de casa de carona. E atravessei os Estados Unidos e virei à esquerda. E fui por México, América Central, Colômbia, e meu dinheiro acabou em São Paulo. Então, fiquei lá. Interessante, muito. Foi um pouco difícil no princípio, mas achei trabalho lá, dei aula de inglês e fiquei mais ou menos um ano. E você conhecia já alguém lá? Ou você foi sem Não, conhecer não. ninguém? Nunca. Não conhecia ninguém. Até cheguei pela Bolívia, né? Corumbá, no Trem da Morte, que foi Então você até... visitou outras cidades da América do Sul? Ou sim. foi Brasil primeiro? Não. Não. México, América Ah, Central, Colômbia, Peru, Bolívia. Depois entrei no Brasil. tá. Então você foi fazendo mesmo um E, mochilão, o famoso mochilão. exatamente. Bem hippie. E quando cheguei em Corumbá, eu lembrei, não falam português, é espanhol aqui, é português. Não sabia nada do Brasil. Uau! Lembrei, a capital é Brasília, maior cidade de São Paulo, tem o Rio de Janeiro. Eu não sabia mais nada, nada. Então, E, a- cheguei em São Paulo praticamente incapaz de conversar com ninguém, sem dinheiro, e sem trabalho. como você se virou? Bom, a última carona, o cara falava português, espanhol. Então, pedi ela me deixar na biblioteca da universidade. Então, ela me deixou na Universidade de São Paulo, na biblioteca. Entrei lá de mochila, sujo, sabe? E achei um livro que ensinava português e estudei. Uau! E aprendi assim, onde é, quanto é, por favor, obrigado, tudo isso. E saí e procurei um lugar para morar. E achou? Achei. Não E sei quanto... como. Não sei como que eu fiz, mas eu vi um ônibus centro. Vou morar no centro. Entrei no Me... ônibus. Não sei como, não me lembro, mas pedi como se fala, o cobrador, né? Motorista? Motocobrador? O cobrador, me diga quando estamos passando uma pensão barato. E fiquei lá até o centro, até a Avenida Santos, paralelo à Avenida Paulista. Uau! Alameda Santos, sim. É, Então, ele falou, aqui. Entrei lá e fiquei arrumando. Isso foi Uau! em 1974. Estavam construindo ainda a Avenida Paulista. Sim, sim, sim. Nossa, que legal. E É, aí, quanto tempo você ficou lá dessa vez? fiquei mais ou menos um ano.
Um ano, legal. Uhum. E aí você voltou, foi embora, né? Grande erro na minha vida foi voltar para os Estados Unidos, mas eu devia ter viajado mais, mas E aí aqui você se estabeleceu ou quando que você chegou a voltar para o Brasil e morar um tempo, né? é, voltei para Quando os Estados Unidos, conheci uma brasileira lá na Universidade de Bridgeport, em Connecticut, e ela voltou para o Brasil, eu resolvi casar, voltei para o Brasil, fiquei mais 1 ano e meio lá, que e legal. depois voltamos para os Estados Unidos, e uns 5, 6, 7 anos depois voltamos ao Brasil mais uma vez. Ah, que bom. Então, olha que engraçado, né? Você foi conhecer uma brasileira fora do Brasil? É. Muito bom, mas é bom que você pode voltar e morar um pouco mais de tempo. Da onde que é a sua esposa? De qual cidade? De Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. Você tinha ido para Minas Gerais já a primeira vez? Não. Não, não. Ah, legal. Gostou? Gostei. Não gosto muito de cidade, mas Belo é razoável, sim. Você gosta mais do interior? Mais Praia? interior, outra cultura, né? Muito bem. E você, já que você foi casado com uma brasileira, você se lembra de alguns, se vocês tiveram muitos choques culturais inicialmente? Culturais não, mas pessoais, né? Pessoais. Normal, né? De todas as É. pessoas. E língua, Muito né? bem. Dificuldade de falar E muito vocês se bem. comunicavam em inglês ou em português? Mas em inglês. Vocês se conheceram aqui, né? Uhum. Muito legal. E lá no Brasil, você falou que não gosta muito de cidade, né? Você chegou a morar você falou pra gente, né, que chegou a morar num sítio, numa área mais rural. Quando voltemos ao Brasil em 83, não, 1985, Uau. compramos um sítio em Mariana, Minas Gerais. Ah, que legal. E a ideia ia ficar lá, morar lá, mas não deu certo. Você ficou muito tempo nesse sítio? Você gostava? Eu gostei demais. Ah, eu Foi fico bom imaginando, demais. deve ser muito bom. Mas foi muito Quando... pobre, né? Casa muito pobre. A minha mulher não aguentou, ela alugou apartamento em Belo Horizonte e fui lá todo fim de semana e passei Ia para você. estava trabalhando e estudando em Mariana, então fiquei lá durante a semana. E aí, nessa vez que você foi para o Brasil, seu português deslanchou? Ou naquela primeira vez que você já foi tentar aprender sozinho na biblioteca, Não, você acha que você conseguiu? Quando foi que seu não, português ficou assim, esse nível? fui aprendendo, né, pouco a pouco. Foi meu caseiro que me ensinou muito. Que Caseiro, né? legal! Analfabeto, né, mas eu tive que conversar com Conversa? ela e fui aprendendo. Que massa! Muito bom. E você o seu português, você teve algum interesse de ir para uma escola em algum momento? Ou você só aprendeu mesmo na experiência, no dia a dia, conversando com as pessoas ou É, conversando com a sua esposa? aprendi na rua, né? Nunca estudei, nunca fiz um curso. Uau, muito bom. Realmente aprendi quando pesquisei um livro sobre Quilombo dos Palmares, né? Quilombo E, dos Palmares, Brasil. e para pesquisar, eu tive que traduzir outro livro sobre esse assunto, só para achar os dados lá, né? Uhum. Então, traduzi esse livro de português para inglês só para Só para você entender. entender e localizar informações dentro do livro. Muito E esse bom. livro foi escrito em 1940 e tanto. Nossa, Então, então foi um até o português diferente, né? português bem formal, né? Muito complicado e eu realmente tive que entender a língua, né? O mecanismo. Uau, então essa foi realmente uma experiência que deixou... Você foi lá na raiz da língua, né? Uhum. Que interessante. Essa primeira experiência que você teve traduzindo esse livro, ela foi
inicialmente só uma curiosidade sua, ou você já estava entrando nesse momento, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre os seus livros, de você escrever algo em português, ou traduzir algo, ou foi essa primeira experiência era mesmo uma curiosidade? Bom, sou escritor de profissão, né? Uhum. E isso foi em quando? Sei, 2000 e tanto. Eu vi esse termo Quilombo dos Palmares. Nunca tinha ouvido. Somente numa música do Milton Nascimento. E me perguntei, o que é Quilombo? O que é o Quilombo dos Palmares? E fui no Wikipedia, tinha um pouco de informação, procurei mais informação, não tem nada em inglês, nada. Então pensei, um livro interessante, mas foi difícil. Que legal! Levei uns quase 10 anos pesquisando. Uau! Foi muito difícil. Traduzindo livros, procurando livros no Brasil. Fui lá, né, em Alagoas, 2 vezes. Que máximo! E esse foi o seu primeiro livro? Não. Então, o processo mesmo levou muito tempo. É. E qual foi, então, como você já falou, né, você é escritor de profissão, hoje você tem vários livros com temáticas brasileiras, né, ou traduzidos de autores, né, conhecidos e renomados brasileiros. Exatamente. E quando você começou essa carreira? De ser escritor? Sim. Publiquei o primeiro livro em 1983. No Brasil? Ou aí, Não. aqui nos Estados Unidos? Aqui. Um livro sobre El Salvador, na América Central. A situação política lá. Que legal. E foi em inglês esse livro? É em inglês, sim. Ok, legal. E aí, quando que você pensou em escrever em português? Ou bom, não escrevo em português. escreve em inglês, né? Mas quando você Escrevo em pensou inglês, mas eu traduzo de português. Bom, como que foi? Lá em Belo Horizonte tem uma mulher que tem uma livraria agora, Don Quixote. Don Quixote. E entrei em contato com ela com essa ideia de traduzir livros com o apoio da Biblioteca Nacional, Fundação Biblioteca Nacional. Que legal. E pedimos um apoio, e eles deram, e publicamos esse livro Ex Cathedra, Stories by Machado de Assis. Mas são 21 contos do Machado, que nunca foram traduzidos para inglês, e foram traduzidos por vários professores. Que legal. É. E aí eu traduzi 3, e a Luciana Tanuri, da livraria, traduziu 2 ou 3. Que legal. E aí você achou, foi um comecinho ali Então pedimos mais apoio, mais para outros livros sobre The Clash of Race. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Para quem não conhece, pessoal, para quem está escutando, né? Esses são autores, né, muito conhecidos da literatura brasileira, que são clássicos mesmo. Outro sobre Machado de Assis Machado. Também. Mas eu traduzi, e esses foram traduzidos por tradutores, não foi eu. Tá bom. Eu editei, né? Mas eu traduzi uns 5 do Rubem Alves. Rubem Alves. Muito E legal. acho ele The Best Chronicles. As crônicas do Rubem Alves. E vários outros, né? Tem algum em especial que você realmente fala, nossa, gostei muito de traduzir esse livro, que foi um livro... Gostei do queridinho. Rubem Alves. Rubem Alves. Que legal. É muito fácil. Agora, Monteiro Lobato é super interessante, né?
Ele O é jeito... doidinho. Ele é. Monteiro Lobato deve ser mesmo. E Que- o livro mais recente é Paulo Leminski. Uau, que legal. Poesia. Uhum. Muito bom. Então, você continua desde daquela época fazendo esse trabalho de tradução ou adaptação dessas obras brasileiras? Uhum. Que legal. É. Muito bom. E além disso, além de traduzir ou adaptar, você também escreveu seus próprios livros. Não foi isso, Glenn? Uhum. Conta pra gente aqui, ou fala sobre um que você quiser mostrar. Bom, um livro sobre o Brasil é Journey on the Estrada Real. Os encontros nas montanhas do Brasil. Que Isso. legal. Do que fala esse livro? Bom, a Estrada Real é uma estrada que os portugueses construíram em 1693. Ok. Do Rio e Paraty até Diamantina, Minas Gerais, para tirar o ouro e os diamantes e joias de Minas Gerais. Uhum. Então, essa estrada existe ainda. Quase toda a estrada de terra, mas passando por essas cidades históricas, no, I can't remember them. Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Cerro, Uhum. e Cerro. E então foi muito interessante. Eu então, caminhei de Mariana até Diamantina, uns 400 quilômetros. Uau! Sozinho, de mochila, andando devagar, mas foi super, super interessante. E você Tudo foi conversando rural, com as né? pessoas? Como que é? É uma região que é habitada? Tem pessoas morando ali? Sim, tem. Tá. É rural, né? Passando pelas montanhas. Todo lugar muito, muito pequeno, rural, e de repente uma cidade barroca, né? Uhum. Linda. Em decadência, mas foi muito... E sempre tem alguém. E resolvi conversar com todo mundo que encontrei. Então, qualquer pessoa andando nessa estrada, né? Um fazendeiro, qualquer pessoa. Parei, conversei com ele e anotei tudo que ele falou. E aí esse livro é um pouco desse relato, desse seu momento. Quanto tempo você levou fazendo esses 400 Uns quilômetros? 2 meses. Uau, a pé. E acho que todo dia comi refeição preparada em fogão a lenha. E tomando cachaça da região, né? Aquele lugar. Que maravilha, a cachaçinha mineira, hein? É. Não tem igual. Uau, que experiência, hein? É. Muito legal, muito Eu bom. lembro, estava andando lá, um cara lá, um peão, né? Estava conversando comigo uns 5, 10 minutos, e de repente ele falou: você é chinês. Ai, meu Deus. Falei: não, sou americano. Eu sabia. Que engraçado. É. E esse foi o seu primeiro livro que você escreveu, que você mesmo que escreveu? Não. Em inglês sobre o Brasil, eu digo. Com temas brasileiros. Acho que sim. Cadê os outros? Tiveram outros, né? A gente já viu. Escrevi outros sobre uma freira. Não tem um exemplar aqui. Inclusive, a gente vai também colocar aqui na descrição, né, depois, os Ok. links para as pessoas encontrarem os livros que a gente está falando, tá? Que aí Boa fica ideia. mais fácil deles irem direto na fonte, tá? Então, eu escrevi um livro sobre uma freira que trabalha em Mato Grosso, bem no norte do estado, que é a Terra Nova do Norte. Ok. E ela é ameaçada de morte todo dia. Todo dia. Ela foi perseguida por pistoleiro 3 dias, escondendo em casas. Incrível. Porque ela está trabalhando sem terras, ela dá resgate a escravos, ajuda a mulher a trabalhar, se educar. E, claro, os ricos, os donos da terra, não gostam dela. Não gostam, exatamente. Como chamar esse livro da freira?
Promised Land, Terra Promised Land. Prometida. E você ficou um mês conversando com ela e esse É. livro é um pouco desse encontro. Exatamente. Que interessante. E passei tempo com os sem terras, né? Dormi no acampamento lá e sobre uns índios perto de Humaitá, em Amazonas. Essa era a minha pergunta, se você chegou a pesquisar os povos indígenas. Que legal. Uhum. É. Ok. E aí, esse foi lá no Amazonas mesmo? É. E você ficou nessa comunidade por um tempo? Como que... Fiquei mais tempo em Humaitá, mas uns 3 dias como é? What's the word? Indian village? Na aldeia? Aldeia. Uns 3 dias na aldeia. Super interessante. Gente boa. Eles são muito receptivos, né? Sim. Bom, depende, né? Você não pode depende. chegar lá e falar, estou aqui. Não. Exato. Você tem que explicar o que você está fazendo, enfim. Tem que ter permisso do chefe, né? Do cacique. Cacique e da INCRA. INCRA não. FUNAI? FUNAI. Da FUNAI. Então, primeiro entrei em contato com o bispo da área. E ele, né? Comecei com ele. Entendi. E através dele encontrei outras pessoas e cheguei consegui. Eu procuro assuntos onde não tem informação, né? Não tem nada na internet sobre esses, ou muito pouco sobre eles, muito pouco sobre a Estrada Real, muito pouco nada sobre essa freira em Mato Grosso. Escrevi outro livro sobre Chernobyl. Eu fui o primeiro jornalista a entrar lá, porque, por acaso, as Nações Unidas me enviou para São Petersburgo para escrever sobre uma conferência lá. Tinha visa de 3 dias, mas nesses 3 dias, por acaso, a União Soviética caiu. Sumiu. Então, resolvi, então vou para a Ucrânia. Vou pesquisar um pouco sobre Chernobyl. Ninguém sabia o tamanho do desastre lá. E cheguei lá e fiquei sabendo que não foi 30 pessoas que morreram, foram milhares. E aí você escreveu e você fez um livro sobre esse tema também. Journey to Chernobyl. E fiquei lá 6 semanas. A minha mulher não sabia de nada. Não tinha telefone, não tinha fax, não tinha internet, nem foi inventado ainda. E ela não sabia de nada. 6 semanas. Nossa, hein? Você estava no lugar certo, na hora certa. Por acaso. Quantos livros você sabe? Assim, quantos livros você já escreveu? Dá para saber? É difícil dizer. Difícil contar, mas uns 30, 40, mais uma dúzia de traduções. Que legal. E temas diversos, mas sempre temas, assim, importantes, assim, que tem alguns da sociedade. Prefiro coisas que eu acho importante e que o mundo não sabe. Muito bom. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening. Muito legal. Interessante. Só falar aqui que o Glenn falou Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, todo lugar que eu nasci em Belo Horizonte, estudei também em Ouro Preto, né, Mariana, no campo do ICHS, na UFOP. Então, você falando assim, vai voltando para mim, eu tô aqui, ai meu Deus, eu quero falar sobre isso e tal. Porque é muito interessante, foi muita coincidência, né, Glenn? Coincidência demais. Você não conheceu essa Luciana Tanuri? Não conheci, assim, de lembrar, não. E uma coisa que eu queria saber, eu fiz letras, né? Então, eu estudei linguística, estudei inglês, estudei português, e também tradução.
Só que eu não me formei em tradução, mas a gente acaba fazendo disciplinas de tradução. E uma coisa que me veio à mente quando eu vi assim, que você traduziu as obras, os clássicos, né, do Brasil, eu queria saber se sua tradução foi literal, né, se você pegou palavra por palavra e não adaptou, ou você fez a sua leitura e adaptou. Isso é bem importante, sabe? Porque toda vez que eu vou ler um livro agora, né, depois que eu estudei letras, antes era qualquer coisa mesmo. Mas eu prestava bem atenção se aquele livro ele era... Porque no momento que você traduz, né, a gente trabalha com essas duas línguas, né, o inglês e o português, às vezes as traduções não ficam assim bem adaptadas, né, nas duas línguas elas não se encaixam bem. Então, vocês, Machado de Assis, imagina, como que você adaptou isso? Você teve que procurar o que seria mais próximo para fazer quase uma tradução literal, ou você simplesmente adaptou a cultura americana para os americanos entenderem? Bom, certamente não foi literal, isso não, não funciona, né? Mas não adaptei muito para americanos. Tem muitos, como se diz, footnotes. Tem embaixo no rodapé? Rodapé. E para explicar algumas coisas, né? Uma referência a um general fulano, nós explicamos quem ele foi. Sim. Mas a tradução não foi muito adaptada, não. Não foi adaptada. Eu comecei a ler, eu vou falar que eu não terminei, mas eu comecei a ler um dos seus livros aqui. Comprei na Amazon daqui dos Estados Unidos, então quer dizer, tem como encontrar suas obras aqui nos Estados Unidos, né, traduzidas e tal. E estou gostando bastante porque vai me, né, remetendo de novo a Mariana, a Minas Gerais. É uma delícia poder ler e de uma coisa nossa, né, traduzida nossa, porque às vezes eu quero explicar, eu quero para os meus alunos, até mesmo para o meu marido, que é americano, eu já vou passar para ele poder entender um pouco aqui, né? Exatamente. O que eu estou tentando falar para ele, né? Muito porque interessante. Esse livro, o Estrada Real, é muito sobre a cultura do Brasil, né? Aquela cultura que ninguém conhece. O americano acha que o Brasil é o quê? É praia, bela, selva e mais nada. Mas o Brasil mesmo é essa vida, né? Eu chamo o berço da cultura brasileira, Minas Gerais. E a comida em inglês. Ai, que delícia! E você escolheu alguns dos clássicos, né? E você tem uma razão, um motivo de você falar assim, não, esse foi o livro que eu escolhi, esse foi o clássico que eu escolhi da literatura brasileira. O que envolveu a sua escolha ali? Foram as tradutoras que escolheram. São livros what is it? Public domain, domínio público. Domínio público. Porque estamos procurando um livro de um brasileiro atual, um livro mais moderno, né? Mas é muito difícil achar alguém, impossível comunicar com editores no Brasil. Então ficamos com livros no domínio público. Entendi. E aqui nos Estados Unidos, você vende seu livro, eu vi que tem no Amazon, que foi onde eu comprei, Amazon. Tem algum outro lugar que você vende seus livros? Não, principalmente Amazon. Na Amazon? Que dá para a gente encontrar tranquilamente, né? Tá. Outra coisa que me chamou a atenção foi que, agora saindo um pouco dos livros, eu sei que é muito importante, tem muita coisa para falar. Imagina, quem escreveu 40 livros vai ter muita coisa para falar, né? E a gente vai querer saber, mas a gente vai colocar os links desses livros seus, para quem quiser conhecer mais. Gostaria, Glenn, se eu tivesse o tempo, de falar de cada um, mas infelizmente não temos tempo, principalmente porque quando eu vou passar para o meu aluno, quando o aluno já está no avançado, a gente muitas vezes usa da literatura clássica brasileira para esse aluno ter mais um motivo, né, mais para gostar, para amar a cultura brasileira. Então, seria muito interessante que a gente pudesse falar disso. A maioria desses
livros traduzidos têm inglês num lado, português no outro lado. Ah, é Olha que bilíngue? interessante. Bilíngue, Que exatamente. legal. Esse aqui é Mário de Andrade. Olha isso. Mário de Andrade. Cada vez que ele vai apontando assim, Ai, humildemente, gente. ele vai mostrando coisas que vai ficando assim, E dá para mais e mais interessante. comprar no Brasil também, Glenn? Acho que não. Só no caso que tem o e-book, né? Digital. Ah, o digital dá. É. Tá. Ah, ia ser legal, né? Para quem está aprendendo, por exemplo, inglês. Né? Para você ler uma coisa que você já conhece, que você já sabe. Exatamente. Você pode ler em inglês. Isso seria porque, bem interessante. Dani, se a gente parar para pensar, a proposta do Ginga é aprender português de várias formas, né? Então, se a pessoa, igual o Glenn aí, né? Ele gosta da literatura, né? E tal, nada melhor do que usar a literatura para aprendizado da linguagem, né? Claro. No caso da língua portuguesa. Muito interessante mesmo. E Glenn, outra coincidência é que o Glenn também é pintor. Dentre várias coisas, ele acha tempo para ser pintor também. Eu vi as obras dele, muito bonitas. Por que eu falo coincidência? Porque meu pai também pinta. Então, eu falei, gente, literatura que eu estudei, meu pai... Então, eu achei muito interessante falar com você hoje, Glenn. E você, eu vejo que você coloca no Facebook as suas obras, né? Nas coisas que pinta. Você tem mais um outro lugar que a gente possa visitar? Porque para conhecer suas obras até agora, é ser seu amigo no Facebook. Mas tem outro lugar que a gente pode ver? Aqueles no Facebook são mais antigos. Estou pintando muito melhor agora, mas basicamente não estão aparecendo no internet ainda. Ai, Glenn, a gente tem que ter acesso a isso também. Quando que você começou? Quando que a pintura começou a fazer parte da sua vida? Somente uns 5, 6 anos atrás. Ai, faz pouco tempo. E como Mas que você sabia resolveu? que você tinha? Você sabia que você... Ai, eu já estou querendo saber. Você já sabia que você tinha esse jeito? Ou você falou, vou fazer um teste aqui, vou me jogar? Nunca pintei nada. Nunca aprendi. No colégio, eu aprendi que não tenho talento. Então, não posso pintar. A única coisa que eles me ensinaram tem que ter talento, você não tem. Mas foi isso que eu entendi, né? Eu aprendi. Para quem não está vendo, né? Não tem como ver agora as obras do Glenn, eu achei muito parecida com o impressionismo, né? A gente já tinha até falado com isso, é muito parecido com esse movimento impressionista. Eu achei muito bacana mesmo, muito interessante as suas pinturas. Então, um dia, com 65 anos, resolvi fazer tem um lugar que dá aulas de grupo. Então, fui lá, paguei uns $30 e pintei, e depois de 5 minutos, entendi. Eu posso fazer isso. Já, em 5 minutos, aprendi que sou capaz de pintar. E demorou para melhorar, né? Mas não sei se eu tive essa capacidade com 15 anos. Não sei. Que legal, interessante, hein? Aprendi rápido e estou vendendo. E aí, você vende também, começou né? a fazer. Quais são as temáticas dos seus quadros? Mais flores, impressionismo, né? Flores, recentemente estou pintando veleiros, sailboats. E um pouco de landscape também. Tá. Nossa. Massa. Além disso tudo, o Glenn ainda trabalha, tem um outro trabalho, né, Glenn? Política? Isso. Sim, que tem a ver com política, ele também é envolvido com a política, e aí? Fui elegido, não sou vereador, mas tenho uma diretoria executiva no meu município e faço parte da diretoria. Nossa! E outra coisa que eu quero perguntar também sobre, voltando ao Brasil, né? Voltando aqui o que a gente estava falando no começo, quando vem a palavra Brasil, agora que você mora aí aqui, né? Nos Estados Unidos,
Quando vem a palavra Brasil, além de você ser casada com um brasileiro, todo dia você lembra que você tem um pedaço do Brasil aí. O que mais do Brasil? Quando fala, né? Falamos a palavra Brasil, o que que vem na sua mente, assim? O que que você tem saudade? Como que foi? Eu também quero saber, porque nas minhas aulas eu explico bem o que que é o sentimento de saudade para a gente, né? Lá no Brasil, como a gente usa essa palavra. Você acha que você se adaptou a essa palavra saudade? O que que você tem de saudade do Brasil? Ou você até mesmo vai lá, com que frequência? Ah, eu fui lá muitas vezes, mas recentemente não. E tenho saudades da comida, sei lá, aquela vida social, aventura, né? Lugares diferentes. Tudo Você isso. sente Aquela muita bagunça. diferença? Gosto de A bagunça. bagunça? Confusão. Você sente muita diferença, Glenn, quando você está aí nos Estados Unidos, quando você está no Brasil? Tem esse choque, assim, agora eu estou no Brasil, é assim. Porque a gente fala que quando a gente fala duas línguas, ou até mais, a gente acaba se adaptando àquela identidade, né? Então, a gente acaba virando uma outra pessoa em outra língua. A gente pensa diferente, a gente tem... eu teve um amigo meu que falou assim, nossa, Adriana, você é muito mais engraçada em português do que em inglês. Eu falei, que interessante, né? Então, ele vê nisso duas personalidades diferentes. E ele também fala, nossa, quando eu falo português... Ele morou um tempo no Brasil, ele falou, quando eu falo português, e olha que ele é americano, né? Quando eu falo português, eu me solto mais, eu me permito mais. Eu sou mais alegre, assim, no jeito de falar, né? E eu achei interessante isso, dessa percepção dele, dessas duas identidades. Então, você que fala português, você se sente uma pessoa diferente de quando você fala inglês? Não pela língua, não, mas no Brasil a vida é diferente, né? A sociedade é diferente. E fico mais, Brasil ou qualquer outro país, fico mais atento. Eu tenho problemas de focalizar, de prestar atenção. Então, nos Estados Unidos, a vida, para mim, é fácil. Tudo é automático, né? Não sei explicar isso, mas tudo que eu faço é uma rotina. Todo dia é igual ao dia anterior. E em outro país, todo dia é diferente, né? Situações e com a língua. E a comida mineira? Fala para mim se é a melhor mesmo. Eu sempre falo com meus alunos, eles falam assim, aqui tem pão de queijo, né? Eu comi pão de queijo, eu falei assim, nem pão de queijo em São Paulo é igual o pão de queijo de Minas. Então, não é mesmo? está, né, no Brasil, né? nos Pão de Estados queijo, Unidos. tropeiro, tutu, tudo isso. Você aprendeu a cozinhar, Glenn? Cozinho. Cozinha? Eu cozinho mais em casa do que minha mulher. Uau! Até comida brasileira. Olha! E o que é que você cozinha na comida brasileira? Arroz, feijão, como que é? Fubá? Angu? Angu e angu frita. Uau, que delícia! E mais? Tropeiro. Tropeiro também? Feijão tropeiro. Eu amo feijão pro tropeiro. Amo. Sempre temos malagueta. Temos 3 ou 4 pimentas na mesa, né? Cumarim, bode, malagueta. Eita. Muito bom. Delícia. Tem mais alguma coisa que a gente não sabe sobre você, Glenn? Tem mais alguma coisa que você tem está fazendo ou vai fazer? Não vou falar, pensando em fazer? Ou está pensando em fazer? Porque é escritor, político e pintor. Tem mais alguma coisa aí que a gente vai surpreender a gente? Tem algum livro no forno para sair ou ainda não? Estou escrevendo muito pouco recentemente. Estou pintando mais e estou sem assunto. Não sei o que fazer. Muito bom. Eu gostaria de escrever sobre MST. Olha, eu acho que seria maravilhoso, viu? Interessante. Nossos alunos, eles aprendem português por algum motivo. Seja pelo amor à música, conhecer a música brasileira, seja amor à literatura, né? Seja porque está em relacionamento com algum brasileiro, ou porque vai trabalhar no Brasil, a gente também tem essas pessoas que fazem negócio com o Brasil.
E eu tento sempre trazer material, né, para que eles consigam engajar mais, né, ter mais esse interesse em conhecer nossa cultura. Mas uma vez que conhecem, eu acho que a chavinha vira, assim, e a gente tem um feedback bem positivo. Meus alunos, Glenn, você pode ter certeza que eu vou indicar os seus livros Ótimo. para eles terem acesso até, né? Porque você aprender uma língua e já começar pela literatura, como Machado de Assis, é um pouco assim, intimida a pessoa, né? Deixa a pessoa meio assim, nossa, eu não... desencorajada, porque é uma linguagem diferente, é uma forma diferente do português, né? De aprender o português. Mas uma vez que são avançados, ou uma vez que eles têm essa igual você falou, né? Tem inglês e português, eles conseguem já começar a engatinhar ali para posteriormente ler a obra toda realmente em português, né? Então, eu acho isso bem interessante, esse fato de você fazer essas duas línguas, né? Eu acho que deixar eles terem acesso. Essa Estrada Real seria bom para isso, porque tem muitas palavras em português, né? Não me lembro quais, mas bastante coisa. É verdade. Que legal. Muito bom. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo todos esses links, os nomes dos livros, os links onde as pessoas podem encontrar também. Os seus contatos também, Glenn, para quem quiser dar uma olhada nas suas obras, né? E foi muito legal, adorei. Muito bom. Muito obrigada por ter arrumado um tempinho, tá? Para falar com a gente, contar um pouco da sua história e da sua experiência, né? Falando português com o Brasil, como o Brasil entrou dentro da sua e faz parte da sua história. Adoramos conhecer e saber um pouco mais. Muito obrigada. Muito bem, Glenn. Obrigado a vocês. A gente fica agradecida, tá? Pela sua participação, pelo seu tempo, tudo que a Dani falou aí. E você suas obras, tudo vai ser inspiração para muita gente. Muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com vocês. Muito Obrigada. bom. Perfeito o seu português, tá? Parabéns. Parabéns. Coragem a sua de ter chegado no Brasil num tempo onde nem se falava muito, né? Não tinha internet, igual você falou, e você desbravou o Brasil e a própria língua portuguesa e trouxe para a gente essas obras. Foi muito interessante. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Muito bem. Então, tá. Tchau, Glenn. Tchauzinho. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!